Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um domingo à tarde e eu estava em casa quando escutei a campanha tocando. Saí na janela para conferir quem era e vi que havia duas mulheres ali na frente. Estranhei, porque não conhecia nenhuma das duas, mas fui até lá para ver o que queriam. Me aproximei e já fui perguntando em que eu podia ajudá-las. As duas ficaram me olhando assim com uma certa curiosidade. Depois, uma delas me perguntou: "Você é Isabelle?" "Sim." E vocês quem são?" "Será que a gente podia conversar?" Sobre o Oscar." "Sobre o Oscar?" Quando ela falou no nome do Oscar, eu já fiquei apreensiva. "Mas o que houve? Por acaso aconteceu alguma coisa com ele?" Claro que fiquei preocupada. Imagine, até por conta da expressão esquisita que as duas fizeram. O Oscar era meu namorado e já fazia uma semana que a gente não se via. Apenas a gente conversava assim pelo celular, porque ele trabalhava e morava em Guarapuava. Eu então convidei as duas mulheres a entrar e quando perguntei qual era o assunto, principalmente porque fiquei preocupada relacionada ao Oscar, a mulher devolveu a pergunta. Sim, porque eu falei para ela o que houve com o meu namorado. Ela me olhou de novo, olhou para outra e perguntou, meio espantada: "Teu namorado?" "Sim." "Me diga uma coisa, há quanto tempo você conhece o Oscar?" Ela fez a pergunta e ficou ali esperando a resposta, me olhando com uma cara que eu fiquei meio ressabiada, tanto que falei: "Olha, a senhora não me leve a mal, mas quem são vocês afinal?" Pro meu espanto, aquela senhora, a mais velha, foi quem respondeu: "Eu sou a sogra do Osmar." "Como é que é?" "Eu sou a sogra dele." "Sogra? Mas que história mais absurda é essa? Você ficou louca? É alguma brincadeira de mau gosto?" "Brincadeira? Antes fosse, minha cara. Eu já esperava por isso. Pela tua cara. Você nem deve imaginar que aquele safado tem esposa e tem filho, né?" Que a senhora... Como assim? Filho? Oscar é meu namorado. A senhora tá... Sabe quando você tá diante de uma pessoa, quer falar, mas a voz não sai, fica engasgado? Você é só mais uma a quem aquele traste levou no bico. Olha, não precisa ficar nervosa não, viu? Até porque a gente veio aqui conversando uma boa com você. Eu tinha quase certeza, mas que você não sabia de nada. Aquele lá é acostumado a fazer isso. Mentir pra tudo que é mulher que encontra no caminho. Se ele mente até pra mãe do filho dele, imagine pra... Olha, eu fiquei sem entender nada. Quer dizer, ou sem entender nada, ou não querendo entender. Numa certa altura, cheguei até a me exaltar. Isso é mentira. Quer saber? Vou embora daqui. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo esse tipo de coisa. Eu nem conheço vocês. Falei aquilo, fui até a porta, abri e fiquei esperando que ela saísse. Mas aí aquela mulher tirou o celular da bolsa, começou a mexer, depois me mostrou aquela foto. E quando bati os olhos na imagem estampada na tela daquele celular, senti o coração desfalecendo. Pensei que ele fosse parar. Na foto aparecia o Oscar ao lado de uma mulher segurando um bebê nos braços, com mais outras pessoas assim do lado, inclusive ela, aquela mulher, a que se dizia sogra dele, também aparecia ali, na foto. Aliás, enquanto eu olhava a foto, ela falou: "Essa que tá com o bebê no colo é minha filha."
mulher dele. Essa foto foi tirada no dia do batizado do meu neto, 2 meses atrás. Olha, eu fiquei em estado de choque. Sabe, a certa altura, perdi até as forças para continuar. Sabe quando o teu corpo todo fica mole, que você parece até que vai desmaiar? Pedi mais uma vez que elas fossem embora. As duas saíram pela porta. Até que aquela mulher virou a cabeça assim na saída e falou: olha, filha, não vim aqui arranjar confusão com você, viu? Só vim aqui para te abrir o olho e pedir que você se afaste do marido da Vanessa. Por favor, não se meta mais no casamento dela. Ele é um traste, não vale a comida que come, mas é marido dela. E a minha filha já tem problemas demais na vida. No impulso, eu ainda perguntei se elas também eram de Guarapuava. E aí ela fez uma cara tão estranha. Guarapuava? Ué, por que você pergunta isso? Ué, porque ele é de lá. A mulher riu. Nessa hora, até rir a mulher riu. Mas esse cara ele é muito mais esperto do que eu imaginava. Então foi essa história que ele inventou pra você? É mentira, sua boba. O Oscar mora lá em casa. Desde que casou com a minha filha, eles moram lá comigo. Piraquara. Ninguém pode imaginar o estado em que eu fiquei. Num momento, não quis acreditar. Sabe, depois fiquei pensando que houvesse uma explicação mágica para tudo. Meu Deus, a gente se conhecia fazia 6 meses. Mas já fazia 5 que estávamos namorando. E desde antes de trocarmos o nosso primeiro beijo, que ele falou que morava em Guarapuava. Que vinha a Curitiba apenas de vez em quando. Não podia ser mentira. A menos que ele realmente fosse o safado que aquela mulher falou. Aquela foto que aquela mulher me mostrou deu um nó na minha cabeça. A gente se via apenas final de semana. Ele sempre vinha para Curitiba no sábado. Chegava de manhã, passávamos o dia todo juntos e ele retornava no sábado à noite. Ele nunca passava a noite toda aqui. Quer dizer, já tinha acontecido de dormir ali comigo, ir embora só no dia seguinte, mas normalmente era bate e volta. Chegava e retornava no mesmo dia. A primeira ideia que me ocorreu foi ligar para ele. Eu precisava tirar aquilo a limpo. Só que chamou até cair. Liguei várias vezes e nada. Mandei mensagem, pedi que ele me ligasse quando visse a minha mensagem. Precisava conversar com ele urgente, só que naquele dia ele não retornou. Não consegui nem dormir aquela noite. Fiquei a madrugada toda rolando na cama, me torturando. Até porque eu gostava tanto dele. Isso é que era o pior. Eu estava apaixonada pelo Oscar. Apenas na segunda-feira foi que ele me ligou. Só que não sei o que me deu na cabeça. Eu perdi a coragem de confrontá-lo na hora. Não sei, me bateu um medo. Achei melhor esperar para falar com ele pessoalmente, até porque ele falou que viria me ver no sábado. Passei a semana toda me torturando, pensando as piores coisas. Inclusive conversei com um amigo do serviço e ele ficou de cara com o que eu contei. Aliás, ele também achou tudo muito esquisito. Você me desculpe, Isabelle, mas que história é essa, hein? Agora, pelo que me falou, ele só vem te ver no sábado. Isso também é estranho, né? E ainda por cima, vem de manhã e volta de tarde. Não quero te desanimar, mas sei lá, acho que o cara é um safado mesmo, viu? Aquilo só serviu para me deixar mais para baixo ainda. Porque eu contei, sabe, o episódio na esperança de que alguém me dissesse alguma coisa diferente. Vai ver um engano, pode ser que... Não.
Esse meu amigo ainda sugeriu que eu colocasse um rastreador no carro do Oscar. Segundo ele, era fácil de instalar. Ele jamais saberia. Porque assim eu poderia saber se ele estava mentindo ou falando a verdade. Porque poderia acompanhar a sua localização em tempo real. Pelo telefone, pelo celular. Chegou a dizer que eu podia comprar até pela internet esse tal de rastreador. Olha, eu me senti mal por ter de fazer aquilo. Espionar o meu namorado, mas eu precisava saber a verdade, senão eu não teria paz nunca mais na minha vida. Resultado, resolvi seguir a sugestão do meu amigo e comprei o rastreador pela internet. Em 2 dias chegou. A ideia era deixar o rastreador no carro do Oscar sem que ele percebesse. A gente conversava todos os dias. E só Deus sabe como eu me sentia. Meu Deus, como eu desejei que aquela história fosse mentira. Porque eu, sinceramente, ia sofrer muito. Já estava sofrendo horrores. E se tivesse a confirmação, sei lá, eu seria capaz até de morrer. No sábado, eu trabalhava até o meio-dia e ele estava me esperando na saída. Ele veio todo feliz, todo carinhoso, como sempre, enquanto eu não conseguia disfarçar minha cisma, meu nervoso. Pensei comigo, aquelas duas, se é que estavam falando a verdade, não deve ter contado para ele que vieram conversar comigo, porque ele estava assim, de ótimo humor. Tanto que notou que eu não estava bem. Perguntou o que eu tinha, inventei lá uma desculpa e ficou tudo por isso mesmo. Fomos direto para minha casa. Eu morava sozinha, já tinha sido casada, mas desde a separação não quis voltar para a casa da minha mãe. No trajeto, eu não sei como consegui tirar o rastreador da bolsa e deixá-lo ali debaixo do banco, sem que ele percebesse nada. Eu já tinha instalado o aplicativo no meu celular, deixado tudo configurado, pedi ajuda para uma colega que entendia desse tipo de coisa, fiz até teste junto com ela, de modo que apenas deixei o aparelhinho ali no carro dele. Chegamos em casa, eu preparei alguma coisa para a gente comer e o tempo todo ficava olhando para ele, me perguntando: será que esse homem mente tanto para mim, meu Deus? Será que ele está me enganando mesmo? Ou tem alguma explicação? Porque eu não acreditava. Eu olhava para a cara dele, mas não entrava na minha cabeça. Se fosse verdade, era muita cara de pau. Não sei como consegui manter o controle, porque a todo momento eu sentia vontade de confrontá-lo. A gente fez amor. Eu nem sei como consegui, porque do jeito que estava, sabe, nervosa, tensa. Depois ficamos ali na cama conversando, vendo TV, enquanto a minha cabeça fervilhava. Eu não conseguia tirar o pensamento daquilo. Perto das 7:30 da noite, ele levantou, tomou banho, se vestiu e falou: amorzinho, tô indo, tá? Daqui até lá é uma viagem. Você tem mesmo que ir hoje? Por que você não dorme aqui comigo e vai amanhecer? Olha, eu queria muito, amor, mas não dá mesmo, sabe? Eu preciso ir. Meu coração disparou quando ela entrou naquele carro. Ao mesmo tempo em que eu queria tirar aquela cisma, acabar com aquela suspeita, também tinha medo, morria de medo. Eu não sabia o que faria da vida se descobrisse que era tudo verdade mesmo, o que aquela mulher me contou. Cheguei a pensar que, sabe, não sei se era uma esperança o que eu queria, mas como ele parece que não sabia de nada, significava que a mulher que disse que ele morava lá com ela e com a filha dela não tinha contado nada para ele. Ou então ela estava mentindo. Quem sabe inventou aquela história para separar a gente. Eu me agarrei naquela esperança. Ela mentiu.
De repente, sei lá, assim que ele se foi, fui lá conferir no aplicativo para onde que ele estava indo. Eu, sinceramente, não sei que caminho que ele usava. Só sei que em nenhum momento ele pegou a rodovia. Fui acompanhando a sua localização até que ele parou numa rua. Justamente onde? Piraquara. Já tremi dos pés à cabeça. Para minha surpresa, estacionou naquele lugar e ficou. Fiquei por quase 2 horas acompanhando e monitorando o movimento. Só que movimento não houve mais. Ele permaneceu parado no mesmo lugar. A certa altura, comecei a tremer. O que podia ter acontecido, meu Deus? Será que... A minha vontade era de ir até lá para conferir. Sabe, em tempo real. Mas eu estava tão nervosa que fui deixando o tempo passar e quando vi já era muito tarde. Passava da meia-noite e o carro continuava estacionado no mesmo lugar. Cheguei a pensar que ele pudesse ter encontrado o rastreador, desligado, se livrado dele, porque a esperança boba, sabe, alguma explicação absurda tinha que haver para... Na hora do desespero, a gente se agarra a qualquer explicação. No dia seguinte, de manhãzinha, fui conferir e adivinha, o carro continuava parado no mesmo lugar. Chamei um carro de aplicativo e tomei a decisão de ir até lá, naquele endereço, conferir. E de saída, no que chegamos, o carro dele estava sim, estacionado na garagem de uma casa. Meu coração já estava disparado. Começou a bater. Eu já tinha combinado com o motorista que provavelmente ele me levaria de volta. Porque eu só queria mesmo ver com os meus próprios olhos se o carro do Oscar estava ali. A minha intenção era dar meia volta, mas eu não me contive. E acabei descendo do carro. Me aproximei do portão daquela casa assim, meio cambaleando, e bati palmas. A janela estava aberta. Não demorou muito para alguém aparecer ali na janela. E tem coisa que parece planejada. Tem coisa que parece armada. Porque naquela casa, naturalmente, moravam outras pessoas. Mas quem foi até a janela para ver quem estava batendo palmas foi justamente o sem vergonha do Oscar. Foi justamente o safado do Oscar. Apareceu na janela, bem à vontade, sem camisa. Quando me viu ali no portão, arregalou o olho, ficou pálido. Não falou nada. Eu fiquei olhando para ele com uma cara de pateta, sem saber também o que dizer ou o que fazer. E ele me olhando de volta, com aquela cara de assustado. E antes que eu fizesse ou falasse alguma coisa, aquela mulher surgiu a seu lado, fazendo aquela pergunta. Aquela pergunta que era o suficiente para que eu voltasse para minha casa. Eu não precisava de mais nenhuma explicação. Quem é amor? Eu não conhecia aquela mulher. Ela também não me conhecia. Só a conhecia daquela foto que aquela senhora tinha me mostrado. Ou eu muito me enganava, ou era ela que segurava o bebê nos braços, que, segundo a velha, era o filho do Oscar com a filha dela.
Ela foi perguntando o que eu queria, porque ele não tinha dito uma palavra até aquele momento. E nisso, para ficar completo, adivinhe quem apareceu ali na janela? Aquela mulher que tinha ido à minha casa. Ela esticou o pescoço e quando me viu, não precisou de explicação nenhuma, né? As minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu não sei como não desabei ali no chão. Era tudo verdade. Eu fiquei esperando que o Oscar falasse alguma coisa, mas ele ficou impassível. Até porque falou o quê? Falou o quê? O sem vergonha tinha mentido pra mim. Ele tinha me enganado. Eu sempre imaginei que se um dia passasse por uma situação dessas, armaria um escândalo, sabe? Mas me deu uma fraqueza naquela hora, um torpor tão grande no meu corpo todo, que eu simplesmente nem sei como consegui fazer isso. Dei meia volta e com as pernas falseando entrei naquele carro e pedi ao motorista que me levasse embora dali. Ele ficou assustado porque eu entrei no carro já chorando e não parei de chorar até chegar em casa. Ele viu que eu não estava bem. Queria até me levar a um hospital, uma farmácia, mas eu falei que não precisava. Dali a pouco, chegou uma mensagem do Crápula, do Canalha. Isabelle, eu posso te explicar, vamos conversar que eu te explico tudo. Nem respondi. E ainda bloqueei o traste. Depois ele ainda foi me procurar em casa. Mas eu fiz de conta que não tinha ninguém. Até na empresa ele apareceu. Só que naturalmente eu não quis conversar com ele. Conversar com esse homem que me enganou tanto, que me fez de boba, que me fez de otária. Conversar o quê com essa pessoa, meu Deus? Conversar o quê com essa criatura? Mentiroso. Brincou com os meus sentimentos, me fez de palhaça. Nunca imaginei que um sentimento de paixão pudesse se transformar numa mágoa tão grande, uma raiva, um ódio. Do jeito que aconteceu comigo. E a vontade era de esganá-lo. Não podia nem ouvir a voz dele, que me dava até dor na barriga. Sim, porque como eu bloqueei, de vez em quando ele me ligava de outro número. E quando via que era ele, claro que eu desligava. Depois ficava ali me sentindo mal. Como pode existir uma pessoa assim, meu Deus? Uma pessoa que brinca com os sentimentos dos outros, não quer nem saber. Olha, eu tenho pena da mulher dele. Coitada. Não deve nem imaginar o que o safado apronta pelas costas dela na rua. Do mesmo jeito que eu também nem fazia ideia do que ele... E se a sogra dele não tivesse me procurado, quem sabe eu estaria fazendo o papel de bobo até hoje. Aliás, quem sabe não. Estaria, com toda certeza. Ele foi capaz de inventar que morava em Guarapuava, só para justificar o fato de não poder me ver todo dia, só sábado. Até isso ele fez. Olha, cara, espero que um dia a vida te cobre o que você fez comigo, e não só comigo, mas com outras mulheres e com a tua própria esposa. E eu espero que a conta seja tão alta que você não tenha como pagar. Só assim, ou talvez nem assim, você aprenda a respeitar o sentimento das pessoas. Quem sabe só assim você consiga dar valor ao sentimento de uma mulher apaixonada, de uma boba sonhadora, uma otária, uma palhaça que cometeu o erro de se apaixonar por você. Um crápula, um mentiroso, um enganador, um canalha que apareceu na minha vida só para me fazer sofrer.